Neste exato momento, você está prestes a desvendar um segredo oculto nas páginas da história mais antiga, uma narrativa de lutas celestiais, poderes divinos e mistérios que desafiam nossa compreensão. Já imaginou como um arcanjo como Miguel, com todo o seu poder, escolheria a submissão em vez da rebelião? Isso porque Deus mesmo teria que esconder um túmulo de um líder tão amado quanto Moisés. Junte-se a nós nesta jornada surpreendente, onde desvendamos verdades ocultas e revelamos como essas histórias milenares ainda ressoam em nossas vidas hoje. Você não vai querer perder nenhum segundo. Fique conosco e vamos explorar juntos os mistérios mais profundos da fé e da história. Judas, no versículo 9, faz referência a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar das Escrituras. Houve um conflito ou disputa entre Miguel e Satanás a respeito do corpo de Moisés. No entanto, os detalhes dessa contenda não são explicitamente descritos em Judas capítulo 1, versículo 9. O texto menciona que o arcanjo Miguel, ao debater com o diabo sobre o corpo de Moisés, optou por não proferir uma condenação ofensiva, limitando-se a dizer: "O Senhor te repreenda". Este incidente é relatado exclusivamente no livro de Judas, revelando um episódio ausente em outras partes da Bíblia. Naturalmente, surge a pergunta sobre a fonte dessa informação para Judas. Alguns sugerem que pode ter sido transmitida por tradição, mas não há conhecimento concreto sobre a razão da disputa entre Miguel e Satanás em relação ao corpo de Moisés. Não é descartado que Satanás pudesse desejar conhecer o local para construir um santuário, levando Israel a praticar adoração idólatra aos ossos de Moisés como representante angelical do povo. Miguel, como guardião do povo de Israel, esforçar-se-ia para preservar o povo dessa forma de idolatria, mantendo em segredo o local de sepultamento. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 21, lemos que Gabriel declara: "E mais eu, Gabriel, o que está escrito no livro da verdade, não há ninguém que se mantenha firme comigo e se fortaleça contra estas forças espirituais hostis, exceto Miguel, o príncipe dele, o guardião de sua nação". A simples menção do nome Moisés evoca diversas imagens na mente das pessoas. A morte de Moisés é cercada por certo mistério na Bíblia. Sabemos que ele faleceu aos 120 anos, mas seus olhos não estavam fracos, nem sua força diminuída, apesar da idade avançada. Moisés estava no auge quando foi chamado para sua morada eterna. No entanto, sua entrada na terra prometida foi impedida devido à sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz. Embora tenha conduzido os israelitas até a beira de Canaã e tido a oportunidade de vislumbrar a terra, não lhe foi permitido entrar nela. No final de sua vida, Deus permitiu que Moisés visse a terra pela qual havia guiado os israelitas desde o Egito. Ao subir o Monte Nebo, saindo das planícies de Moabe até ao topo do Pisga, que tem cerca de 4.500 pés de altura, quase 1 quilômetro, Moisés realizou um feito notável. Não é comum encontrar homens de 120 anos escalando montanhas tão altas e contando a história, mas Moisés o fez. Ele escalou usando mãos e pés, sem uma trilha larga o suficiente para ele, mas ele não precisava disso. Esse feito revela muito sobre as condições físicas e mentais de Moisés naquele momento. Ele sabia que estava prestes a falecer, pois Deus lhe havia revelado, e já havia preparado Josué para sucedê-lo antes de sua morte. Pela primeira vez em 40 anos, a pesada responsabilidade de guiar a nação foi retirada dos ombros de Moisés. Moisés conseguiu subir cada passo da encosta com os ombros aliviados, ciente de que a qualquer momento poderia dar seu último suspiro ao contemplar, pela última vez, a terra prometida. Um pedaço de terra que ele nunca pisaria, mas era isso que ele mais esperava, e foi isso que Deus desejava, tê-lo em casa. Assim, Moisés entregou seu espírito, morrendo conforme a palavra do Senhor. Ele partiu sozinho, mas em paz. O relato de sua morte está contido nos últimos 6 versículos do capítulo 34 do livro de Deuteronômio. A morte tem uma maneira de colocar as coisas em perspectiva. Que maneira de viver com 120 anos, sem o uso de óculos, 1 século e 1/5 de vida, sem necessidade de muletas.
Moisés nunca ficou sentado numa cadeira de balanço, passando linimento ou tomando insúrio. Os israelitas sentirão falta do sábio conselho de seu líder falecido. Sua atuação entre eles despertou emoções tão intensas que levaram um mês inteiro para lamentar sua morte após sua partida. Mas finalmente, esse luto chegou ao fim. Isso deveria refletir-se em nossas próprias vidas. Após a morte, vem o enterro, e assim foi no caso de Moisés. No entanto, o versículo 6 contém uma das afirmações mais notáveis sobre toda a extraordinária carreira de Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6, lemos: "E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está a sua sepultura." Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus pessoalmente enterrou. Você sabia disso? O Senhor escolheu ocultar o túmulo para evitar que se tornasse um santuário. Se o local fosse conhecido, poderiam ter surgido tradições de peregrinação até o Monte Nebo, com a possibilidade de erguer santuários, vender pipoca e amendoins, oferecer passeios turísticos e até operar um bonde até lá, tudo proclamando o lugar de sepultamento de Moisés. Portanto, esse local foi mantido em segredo. Esse cuidado é tão crucial para o Senhor que até provocou um confronto angelical. Mesmo sendo Miguel um arcanjo, aquele que Deus usará para lançar Satanás do céu, ele não presumiu falar de forma repreensível àquele que governa no reino dos demônios. Toda a repreensão foi deixada para Deus. No Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, está escrito: "E houve guerra no céu, e Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se encontrou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele." Esse relato destaca a autoridade de Miguel sobre as forças do mal, agindo de acordo com a vontade divina. Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse como um anjo guerreiro que se envolve em combates espirituais. A palavra arcanjo significa um anjo de mais alta patente. Enquanto a maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, Miguel é representado nos 3 livros como alguém que luta, resiste ou se opõe a espíritos malignos e principados. O próprio nome Miguel sugere a pergunta: quem se compara a Deus? O profeta Daniel nos apresenta Miguel, que recusou emitir um julgamento presunçoso, preferindo anunciar apenas a repreensão de Deus. A linguagem dessa repreensão é semelhante àquela encontrada em Zacarias, capítulo 3, versículo 2, onde o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué. O sumo sacerdote: "O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda." Apesar da grandeza de seu poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm uma hierarquia e são submissos à autoridade. Ao considerarmos a força de Miguel, sua submissão a Deus se torna ainda mais notável. Podemos perceber que a submissão nunca diminui a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força do arcanjo Miguel não estava em disputa, como é evidenciado pela última menção a ele em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Quando Satanás é expulso do céu, Miguel e as forças celestiais derrotam o dragão. Satanás, o diabo, é lançado à terra e, enfurecido, parte para guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme seu testemunho sobre Jesus. O confronto é um mal necessário, ninguém gosta dele, mas deve ser enfrentado para corrigir, purificar e unificar a comunidade. Embora não seja agradável, é indispensável. Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo por sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerava seu cargo e posição com reverência. Lúcifer foi criado como a criatura mais elevada, uma lição que tanto você quanto eu precisamos aprender. Muitos cristãos ainda precisam aprender a se curvar, mesmo diante de Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas, Ele é o Criador.
o que nos dá o direito de questionar qualquer coisa que ele faça. Não me entenda mal, todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus não é apenas o Criador, mas também o Redentor. Ele é aquele que cuida de nós. No entanto, nosso Deus é exaltado, santo e elevado, ele é um Deus justo e correto, que nunca comete erros e nunca se engana. Tudo o que ele faz é correto. Portanto, você e eu podemos confiar nele, mas será que realmente fazemos isso? Reconhecemos sua autoridade e valorizamos sua pessoa? Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: vocês disseram Senhor, Senhor, mas não fizeram o que eu ordenei. Cada um seguiu seu próprio caminho e fez o que achava certo aos seus próprios olhos. Esta é a imagem da humanidade. E você, que exemplo Miguel, o arcanjo, é? À medida que encerramos nossa jornada de hoje, refletimos sobre as lições profundas e os mistérios que exploramos juntos. As histórias de Miguel, Moisés e as batalhas espirituais não são apenas relatos antigos, são reflexões sobre nossa própria vida, nossa fé e nosso lugar no universo. Se você achou este vídeo esclarecedor, imagine o que mais está esperando para ser descoberto em nosso canal. Cada vídeo é uma nova aventura, um novo mistério a desvendar. Não perca a chance de fazer parte da nossa comunidade crescente. Inscreva-se agora. Ative as notificações e seja o primeiro a testemunhar cada nova revelação. Deixe seu like se você se surpreendeu hoje e compartilhe este vídeo para que outros também possam embarcar nessa jornada de descobertas. E claro, queremos ouvir de você nos comentários. Qual mistério você quer que exploremos a seguir? Sua curiosidade nos guia. Lembre-se, cada história que contamos, cada segredo que revelamos, é uma peça do grande quebra-cabeça da vida e da história. Junte-se a nós novamente enquanto continuamos a explorar o desconhecido. Obrigado por assistir e até a próxima aventura. E enquanto fechamos mais um capítulo juntos, eu sei que algumas questões podem ainda ecoar em sua mente. Você pode estar se perguntando como pode navegar pelas complexidades da vida espiritual e desbloquear um caminho de abundância e bênçãos. A jornada é desafiadora, mas você não precisa caminhar sozinho. Nos comentários, você encontrará uma chave poderosa para essa porta que muitos buscam abrir, o e-book Descubra a Prosperidade com Deus, o guia definitivo para superar desafios espirituais e viver uma vida abundante. Este não é apenas um livro, é o fruto de anos de pesquisa, vivências e revelações profundas que agora estão ao seu alcance. Imagine superar as barreiras que impedem o seu crescimento espiritual e financeiro. Pense no conforto e na segurança de viver uma vida alinhada com as promessas de prosperidade que foram destinadas a você. Este e-book é mais do que letras em uma página, é um mapa para o tesouro que você merece. Faça parte dos muitos que já estão trilhando um caminho iluminado pela fé e pelo conhecimento. O poder de transformar sua vida está a apenas um clique. Confira agora mesmo nos comentários e inicie sua jornada para uma vida de plenitude e prosperidade. Lembre-se, a prosperidade com Deus não é apenas um sonho distante, é uma promessa à espera de ser cumprida, e com este guia, você está um passo mais perto de torná-la realidade. Sua história de sucesso começa hoje.